Olá, eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdos aqui do site Mágicas de Mãe e também do Mais Que Autismo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre as aulas online. Tá sendo um processo muito difícil esse de aulas no formato remoto para crianças. A gente sabe que o IAD é um formato que ele vem sendo empregado no Brasil há algum tempinho, mas sempre voltado para adultos. Geralmente cursos de pós-graduação, ou mesmo uma faculdade, mas para adultos que têm um discernimento maior, que já têm um autocontrole sobre a parte psicológica, que consegue, manter um foco maior, sabe da importância daquilo para a sua vida. E mesmo para os adultos, muitas vezes o modo remoto, ele não acaba sendo tão interessante. Por quê? Porque nós estamos acostumados a ter essa coisa da interação, de se comunicar com as pessoas em tempo real. Então, ir para a escola, ir fazer um curso na faculdade vai muito além de apenas conseguir um diploma. Ele é, na verdade, uma oportunidade também de socialização, que torna aí mais motivacional, que as pessoas ficam mais interessadas em estudar. Estamos em uma pandemia que ninguém nunca imaginou na vida que iria passar. Quando que você pensou, ai meu Deus, vou ficar um ano fazendo isolamento social, vou ficar um ano tendo o meu filho dentro de casa? A gente nunca pensou nisso. Muitas famílias pensavam já em ensinar seus filhos, mas era num outro contexto, porque aí elas estavam trazendo a escola para dentro de casa por uma opção delas, mas essa criança ela podia continuar tendo a vida social dela, no parquinho, em outros lugares, então ela não perdia esse vínculo social com outras crianças, com outras pessoas. Estamos em um momento que não é permitido esse contato social. O isolamento é necessário. Então, nossas crianças, grande parte, está num formato online. Ah, Kelly, mas as escolas já estão voltando. Tal. A gente sabe que a realidade é bem... Escolas públicas da grande maioria do país não voltaram. Não voltaram. Escolas públicas em grandes capitais, em muitas cidades ainda estão apenas no remoto. Outras voltaram, mas a gente fica nisso, no sistema híbrido, um pouco em casa, um pouco na escola. Ou a gente não sabe quando vai poder ir para a escola, quando vai ficar em casa. Então é muito instável ainda. A gente sabe que esse parâmetro todo que esse quadro em que a gente está vivendo só vai mudar mesmo quando todo mundo for vacinado. Quando a grande parte da população estiver vacinada e aí o vírus estiver circulando menos e tiver menos risco para todo mundo. Mas enquanto isso a gente tem que encarar os fatos e os fatos são esses. A gente vai ter que lidar com a situação de ensinar, de nossos filhos estarem aprendendo dentro de casa. Eu ia falar que nós temos que ensinar, sim, acabamos tendo parte fundamental nesse processo de aprendizagem dos nossos filhos neste ano. O ano passado e neste ano. Porque vamos fazer eu preciso abrir um leque para que a gente veja as diferentes realidades, tá? Porque eu não sei se você é o pai do aluno que está na escola pública, que não está tendo nenhum tipo de contato com o professor da classe dele. Eu preciso saber se você é o pai da escola particular, que seu filho tem todo o suporte da escola, então por mais que seja no remoto, o professor está muito presente na realização das tarefas, das atividades, tá tendo aula todos os dias, no horário certinho. Então, são situações diferentes que a gente precisa sim levar em consideração. Então, para quem está só no remoto, as escolas públicas, muitas das cidades adotaram um sistema que eles mandam as atividades para casa, impressas, as crianças têm que fazer essas atividades impressas, até porque a gente sabe que muita criança não tem acesso a uma impressora, não tem acesso a um computador que possibilite assistir uma aula com maior qualidade, não tem acesso a uma TV em um lugar que ela possa estudar e se concentrar. Então, muitas escolas mandam esse material
e junto com isso tem ou a aula remota pelo computador, né, que a criança acessa lá o link da salinha de aula, ou em canal de TV. Então fica lá em tal canal de TV, de tal horário a tal horário, é a aula de determinada turma. Isso não cria um vínculo muito grande com a criança quando a gente está falando de aulas transmitidas para todas as crianças de determinada classe. Então não é o professor da criança que está ali interagindo, né? É um professor que está dando aula para todos os alunos. Então eu vou falar, nesta situação específica, nosso papel como pai e mãe é mais importante ainda, gente. É mais importante ainda. Porque é provavelmente a gente que vai dar um suporte para que essa criança consiga aprender coisas que fiquem no ar ali, né? Ah, Kelly, mas eu não sou professora, eu não sei isso. Eu sei, gente, que não sabe, mas aí é o seu papel como pai, como mãe, ver no que essa criança está tendo dificuldade, que não ficou bem claro nas aulas online. E se você não sabe, você não tem como ajudar o seu filho, entre em contato com a escola em que ele está matriculado e peça um suporte. Olha, não ficou bem claro com tal matéria, com tal aula, mesmo com esse material didático que vocês enviaram, a gente não teve, a gente não está tendo essa capacidade para ensinar tal coisa. Porque é bem importante a gente buscar meios de levar informação adequada para os nossos filhos neste momento. A maioria das crianças que estão em colégios particulares estão tendo sim um suporte das escolas. A maioria das escolas tem aula nos horários normais que teriam, principalmente se tiver um sistema híbrido, então a criança está aqui e em casa assistindo, enquanto outras crianças estão na sala de aula também. Então esse professor ele tem que interagir com a criança que está em casa e com a criança que está na sala de aula. E eu acho que é um sistema mais difícil ainda para este professor, porque ele tem que dar a atenção se desdobrando entre dois locais. Porque a atenção física que é demandada dele pelos alunos que estão ali é grande, mas ele não pode descuidar do aluno que está em casa, que está com dúvida, ele não pode ignorar quando esse aluno chama, e ele tem que dar conta também, na maioria dos casos, do suporte técnico, né, para que essas aulas cheguem com qualidade até o seu filho. Então eu digo que é um processo novo, é um processo complexo para todos os pais, para todos os professores, mesmo para as escolas. Se a gente pegar escolas pequenininhas, a gente sabe que a dificuldade é ainda maior. Mas, eu não gosto de falar, mas a gente tem que se preparar. Se a gente se preparar, digamos, para ficar mais 1 ano, 2 assim, porque não vamos descartar isto, nós já estamos preparados. Se no meio do caminho, meu Deus, que maravilha, né? Que bênção, chegou vacina para todo mundo, o vírus não está mais sendo tão letal e a gente pode ter mais tranquilidade de mandar nossos filhos com uma vida com segurança, né, para a escola, ótimo. A gente pelo menos, né, ok. Mas eu acho que é importante a gente como pai e mãe se preparar e dar suporte para os nossos filhos. Só que muitas vezes para a gente conseguir dar esse suporte, para eu chegar ali e explicar para o meu filho, eu preciso estar realmente presente com o meu filho. As aulas online, não ache que são difíceis só para você que é mãe, que é pai, que tá ali, né, tipo, ai meu Deus, agora eu tenho... Principalmente a gente tá falando das classes menores, tá, pessoal? Eu tenho 2 filhos, um que tá no 2º ano, em fase de alfabetização, então passou o 1º ano, o ano passado inteiro nesse online, tendo que ser alfabetizado, foi muito difícil. Eu vou contar pra vocês as experiências que a gente teve o ano passado, a experiência que a gente tá tendo esse ano. E tem uma filha que tá no 4º ano. Então eu vejo muita diferença assim, de suporte que a gente precisa dar pros dois. Ele precisa de suporte integral. E a integral, eu digo que agora que a gente já tá com 2 meses de aula, 90% do tempo tem que estar ali dando suporte pra ele. Ela precisa de um suporte de 20%. Então já tem uma diferença muito grande, porque já tem uma maturidade maior, já sabe se virar na questão
das mídias ali, de como ligar, de como desligar, já sabe pegar caderno, fazer tarefa. Tem umas responsabilidades que já são adquiridas e que a gente já não precisa se preocupar tanto. Mas os pequenininhos, esses sim, esses precisam de muito suporte mesmo. E aí que a gente vai conversar hoje como que eu dou esse suporte todo pro meu filho sem ter atritos, sem tornar este momento mais difícil do que ele já é. A primeira coisa, o ano passado a gente estava com o nosso filho na fase de alfabetização e a escola tinha 2 aulas por semana de 2 horas. E nos outros dias ela mandava um vídeo, 2 vídeos ali de 10, 12 minutos por dia. A gente tinha que assistir esses vídeos com eles e fazer as atividades. Acabavam não conseguindo focar no que era preciso, né, nas disciplinas e no que estava sendo passado pela professora. Isso foi bem difícil, então eu digo que o que ele aprendeu por um esforço muito grande meu e do meu marido. De a gente pegar a matéria e passar a matéria com ele. Eu simplesmente ignorei as aulas. Eu vi que era muito mais difícil para ele se concentrar, criar um vínculo ali, do que a gente simplesmente pegar a matéria e passar com ele a matéria. Com a nossa didática, com a nossa forma que a gente tinha, visando o que? A alfabetização. Neste ano nós temos já um cenário muito melhor. Nós trocamos de escola e nessa escola ele tem aula todos os dias, no horário normal. Ai, Kelly, mas é muito cansativo. É cansativo. Mas aí entra a questão da escola também, de tornar este momento mais atrativo para a criança. Então, no meio dessas aulas todas, eles têm um intervalo que eles não podem ficar na frente do computador, eles têm dinâmicas de brincadeiras, que quando você vê as crianças estão todas empolgadas na frente do computador. Eles têm várias atividades manuais, não é só ficar ali lendo e decorando, não. Atividades que a criança gosta, que vai trazer a atenção da criança e vai ajudar ela a ficar neste período de aula de uma forma não tão sofrível. Claro que eles ficam muitas vezes, que hora é o lanche? Tá na hora de acabar? Porque é difícil, né, ficar o tempo todo sentado. Mas, se você analisar agora pelo sistema híbrido, que você pode ver as crianças que estão na escola, você vai ver que para a criança que está na escola, ela também não fica sentada o tempo todo na frente do computador, prestando atenção na professora. Observe quantas vezes essas crianças pedem para ir no banheiro, quantas vezes a professora tem que dizer senta no seu lugar, quantas vezes elas estão distraídas. Então a escola também, o ambiente escola, a sala também tem distrações. E assim como em casa, você tem muitas distrações mais atrativas. Porque você tem a sua cama, você tem a televisão, o computador, o brinquedo que você gosta. Então, não é fácil prender a atenção de uma criança de qualquer forma. Mas a escola precisa sim tornar estas aulas atrativas, precisam tornar esse momento o mais leve possível, né? Para que a gente passe por isso de uma forma leve, tranquila. Eu vou te dar algumas dicas de como você pode interagir com o seu filho neste momento. O que você pode fazer na sua casa, na sua rotina, para que as aulas não sejam tão sofríveis, tá bom? Primeira coisa, tenha um espaço em que a criança possa fazer a atividade, em que ela possa assistir as aulas online da maneira mais tranquila possível. Geralmente, o ideal é que essa criança tenha uma mesa, tenha um computador disponível para ela, tenha uma parede em que ela possa colar as coisinhas que a professora vai pedir para ela fazer, para que ela memorize. Dê também liberdade para que nesse cantinho a criança possa fazer algumas alterações. Então, por exemplo, eu quero colar algo na parede. Eles fizeram uma atividade escrita, a professora falou cola na parede. Então deixa ela colocar com uma fitinha crepe ali que não vai danificar a pintura da parede, que não vai rasgar o papel de parede. Deixa ela colocar a listinha que ela precisa ali, porque ela vai conseguir se organizar melhor. Ah, não, eu não gosto, coloque nada na parede, não quero. Ok, então dá uma pastinha para que ela organize essas coisas.
Muita coisa nas aulas online precisa de folhinha. Então uma folhinha aqui, uma folhinha ali. Então outra coisa, deixe com fácil acesso para essa criança folhas de papel sulfite, porque ela vai precisar. E além do papel sulfite, você deixa uma pastinha para que ela possa guardar as coisas dentro da pastinha. Então, um espacinho, um cantinho para ela adequado para assistir, para escrever, para colorir, para recortar. Sabemos que não é a realidade de muitas famílias, que muitas vezes a criança vai precisar fazer a atividade na mesa da cozinha, vai precisar fazer em uma mesinha na sala. Ok, gente, não é o ideal, não é. É o que temos, é o que temos. Mas então, quando for a hora da aula online e seu filho precisar ficar em um ambiente compartilhado com outras pessoas da família, por favor, tratem este momento com respeito. Então, já é difícil para ele prestar atenção na aula. Agora você imagine se ele está em um lugar que ficam as pessoas passando, fazendo barulho, conversando. Ele não vai prestar atenção. Não adianta você dizer, senta aí, fica sentado nessa cadeira e brigar com o menino, com a menina por causa disso. Não adianta, pessoal. Então tenha um espaço. Se vai fazer um espaço compartilhado, naquele momento de aula, você tem que saber que você tem que respeitar o seu filho. Respeitar para que ele tenha um aprendizado melhor. Então separou, deixou na mesa. Não fica tirando, agora vou tirar a mesa para tomar café, agora vou tirar a mesa para ir. Não! Aquele horário da aula, a mesa vai ser dele, tá? Então, tenta. Vê no quarto se tem um espacinho que dá para deixar, no escritório, mas torna aquele o lugarzinho dele, para você ver como vai ter diferença. Então ele já sabe que naquele horário tem que estar ali, que o computador está ali, que as coisinhas dele estão no lugar. Organize junto com ele os materiais que vão ser utilizados no dia. Todo dia provavelmente a professora manda para vocês por WhatsApp, ou tem lá na sala do Google Class, ou o aplicativo que vocês estiverem usando, o que vai ser trabalhado. Separe e ensine o seu filho a separar o material dele. Dê autonomia para o seu filho. Então você vai, hoje nós vamos trabalhar ciências, matemática e inglês. Então qual é o caderninho de inglês? Qual é o caderninho de matemática? É uma forma também de você ensinar a criança a ler. Se ela está na fase de alfabetização. Então, matemática, você vai trabalhando. Ele vai percebendo que aquele é o caderninho. Então, ele separa. Você fala e ele separa. Depois de um tempo, você vai ver que, olha, a professora mandou essa mensagem, você tem que separar esse material. Ele também já vai conseguir ler e vai separar o material dele. Isso é bem bacana. Deixa do lado do computadorzinho, para não ficar na hora que está na aula. Mãe, cadê meu material? Mãe, esqueci daquilo. Mãe, eu tô atrasado porque não sei que página é. E aí provavelmente existem os casos dos pais que estão saindo para trabalhar, então os filhos precisam realmente, gente, aí é uma necessidade se virar sozinhos. Como assim que eles ficam sozinhos em casa? Geralmente fica com outro irmão, gente. Ou geralmente fica com a avó, ou, né? Então eles precisam saber se virar sem você. Então eles precisam conseguir achar as coisinhas deles para que a aula não seja mais difícil, para que eles não fiquem nervosos, não comecem a ter uma crise de choro, de raiva, entende? Então ensina aí seu filho a fazer as coisinhas sozinhos, tá? Vai dando autonomia para ele, é importante, é importante, é fundamental. Se a criança puder ter um computador disponível para ela estudar, perfeito. A gente sabe que muita criança tem tablet, que muita criança já tem celular, às vezes a criança não tem, mas a família tem mais de um aparelho. Então vamos disponibilizar, vamos deixar restrito para a aula este aparelho. E ensine seu filho a trabalhar com o aparelho que ele tem em mãos. Se ele vai assistir a aulinha pelo celular, ensina bem como que ele vai poder assistir com qualidade pelo celular. A qualidade pelo celular ela é inferior à qualidade de um notebook, de um computador, tá? Porque a tela é menor, provavelmente vai ser mais difícil para ele ler a telinha. Então assim, pense nessas questões também. Mas ok, só temos o celular, ou só temos um tablet, ou só temos um notebook.
Ok, mas ensine seu filho a mexer neste aparelho. Ligar, desligar, ver quando não tem bateria, se tem que colocar na tomada. E olha aqui, ó. Aqui não é nem ensinar ele, eu tô dando uma dica pra você, pai e mãe. É fundamental que você saiba disso. Muitos pais não criam um e-mail para os filhos e deixam lá os seus e-mails para as aulas. Eu vou dizer para vocês aqui em casa, cada um dos nossos filhos tem o seu e-mail. Por que a gente criou esse e-mail? Justamente para as aulas online. Cria um Gmail. O Gmail é muito prático, é muito fácil para a criança também acessar tudo que ela vai precisar. Então, a gente criou um Gmail e quando o meu filhinho entra na aula, ele já está com o nome de Samuel. Ele não fica com o meu nome lá, Kelly, e às vezes a professora tem que adivinhar quem está com o nome de Kelly, quem é tal fulano, quem é ciclano, porque está com o nome dos pais. Então, crie um e-mail para o seu filho. Eu tenho medo. Não, é só você que vai ter controle sobre o e-mail. E aí também seu filho, claro, você vai ensinar ele para você. Se você tiver que sair, não puder estar ali com ele na hora da aula, ele vai acessar. Crie um e-mail, ensine seu filho a mexer nesse e-mail para ler as mensagens que chegam. Muitas crianças estão usando o Google Class ou o Zoom, então você ensina ele a entrar no Zoom, a entrar no Google Class e clicar no link. Então, ó, você vai vir aqui e vai clicar no link azulzinho. Ou você já deixa ali na barra de favoritos, que ele não vai precisar digitar, ele já vai lá e já sabe onde está. Coisas simples, não é? Mas que muita criança não sabe fazer sozinha. E aí precisa já da sua ajuda desde o começo. Mas então assim, como que a gente está agora? Samuel, entra na aula online, já começou. Ele vai lá, abre o Google Meet, entra e diz, então tem ninguém, não sei o que. Ele já sabe ligar a câmera, desligar o microfone. Então, ensine essas coisas básicas. Tem o Google Meet ali instalado, é fácil, né, para a criança acessar o Zoom ou a plataforma que for utilizada. Quando entrar, ensine a criança onde liga a câmera e onde liga o microfone. Ensine também a questão da mãozinha, é bem importante isso, porque facilita a dinâmica das aulas, porque senão ficam todas as crianças conversando ao mesmo tempo, essa professora já nem sabe mais quem chamou primeiro, quem chamou depois. Então você tem que fazer com que essa criança ela tenha controle do materialzinho que ela vai estar utilizando. Então a gente está falando ali do controle de organização do material que ela vai usar no dia, os caderninhos, as atividades que ela vai precisar. Controle tecnológico, então ensine seu filho a que ele se sinta confiante para mexer, para iniciar uma aula, se travar a aula, fechar, reiniciar esse computador, pedir de novo o acesso. E essas coisas a gente ensina para eles desde pequenininhos. Eles sabem muito bem jogar videogame, então eles vão saber muito bem se virar numa questão dessas. Não vai ser um bicho de 7 cabeças para eles. Então aqui a criança ela já está ela já sabe então organizar o material, ela sabe ligar, desligar o computador, entrar na aula, ela tem um espacinho, né, seja ele compartilhado ou não, mas ela sabe que naquele momento da aula online aquele espaço é dela. Aqui a gente está falando bem da dinâmica relacionada só à parte prática, né, do material que essa criança vai precisar, de como que ela vai conseguir acessar, de como que ela vai se organizar. E a gente tem que falar também muito aqui da parte psicológica e emocional. E a gente vai dividir em duas fases. A gente vai falar da parte psicológica e emocional do seu filho e principalmente da sua. Este momento que a gente está tendo aqui, ele é para que a gente, pai e mãe, tenha autocontrole sobre nós. Grande parte do estresse vem da nossa rotina, da nossa sobrecarga, do nosso um monte de coisas que aí tem mais as aulas. E aí a gente explode nelas e perde a paciência com os nossos filhos. Então a gente vai trabalhar bem isso da parte emocional, como que você tem que estar, tá? A gente deu essas dicas da parte prática, como que isso vai ajudar sim na organização emocional, inclusive, do seu filho, tá? Porque
porque ele sabe o que está acontecendo, ele sabe onde está o material, ele sabe ligar a aula, ele já não fica perdido, ele já não fica nervoso por estas questões. Todas as aulas, as escolas fazem um intervalo. Quando for o intervalo, não deixe seu filho continuar na frente do computador. Tire ele da frente do computador. Geralmente é 10, 20 minutos, então faça um lanche. Eu não vou estar em casa para fazer o lanche, então deixa o lanchinho preparado. Ou se o seu filho já sabe se virar sozinho, deixa as coisas meio que pronto ali, para que ele não fique se batendo demais ou não seja perigoso, né? Mas deixe esse lanche pré-feito e tire ele da frente do computador, tá? Faz ele ir para outro lugar, faz ele dar uma voltinha na casa, dá uma voltinha ali fora, no quintal, só para que não fique tanto tempo preso a uma tela. Então, organização da questão do lanche também é bem fundamental. Quero falar mais uma questão que a gente tem a ver com essa coisa de rotina, porque muitas das coisas que a gente falou aqui são de rotina. Cuide da rotina para que essa criança não chegue cansada na aula. Então a gente sabe que é importante a criança dormir bem, então é fundamental que ela durma ao menos 8 horas por dia, ao menos, tá? Crianças dormem mais. Não deixe ela ficar já num excesso de telas o resto do dia. Ok, ela vai querer assistir televisão, ela vai querer jogar o joguinho dela, ela vai querer assistir um vídeo, mas não deixe ela ficar o resto do dia todo na frente dessas telas fazendo essas coisas. E aí eu tô falando pela saúde já dos olhinhos, tô falando pela saúde emocional, tô falando como um todo, tá, gente? Corpo que não se mexe, que fica parado o dia todo. Então tira um pouco daí, vai fazer alguma coisa com seu filho, vai dar uma voltinha na quadra, vai, sei lá, fazer um exercício dentro de casa, você e seu filho. Mas é importante que tenha essa quebra de telas, tá? Nada de ficar o tempo todo na tela. Então vamos falar um pouquinho agora do emocional dessa criança. Então a gente já falou que essa criança ela tá longe da escola, do ambiente escolar, e longe do ambiente escolar não só de uma professora que tem paciência com ela. Os professores têm que ter paciência com os alunos. Se eles não tiverem, a gente sabe que eles são cobrados pela sua falta de paciência. Os professores geralmente têm um carinho muito grande pelas crianças, porque eles sabem que o carinho é uma das bases para que a criança aprenda mais facilmente, tá? Elas não têm os amiguinhos, que é a grande chave que faz tanta falta das aulas presenciais, né, gente? Os amiguinhos ali, né? E de poder brincar, inventar brincadeira, ter um pouquinho mais de liberdade na hora desse intervalo, elas não têm. E elas estão em casa, num ambiente que é muito mais legal você ficar fazendo outras coisas do que ficar estudando na frente do computador. A gente tem que cuidar para que elas já não cheguem cansadas para a hora da aula. Pega mais leve no contraturno dessa criança, não exige demais dela. Claro que tem as tarefas, tem as lições, mas dá um tempo para ela descansar, deixa ela dormir o quanto ela quiser, assim, claro, não vai dormir até meio-dia, mas assim, faz com que ela tenha, né, pelo menos ali 8, 10 horas de sono. Dá um almoço no horário certinho sempre e não coloca o almoço já em seguida a aula online, tá, gente? Dá pelo menos 1 hora de distanciamento ali do almoço pra aula, para que essa criança consiga descansar um pouquinho, porque a gente sabe que quando a gente almoça a gente fica com mais preguiça, né? Dá mais sono. E começa a aula online e você vê que seu filho tá cansado, ou você vê que ele não quer ficar sentado na cadeira, que ele fica o tempo todo em pé, que ele não presta atenção na professora, que a professora tá falando e ele não tá prestando atenção, e daqui a pouco ele vai lá e diz, que página é mesmo, professora, que eu esqueci, e daqui a pouco ou ele não consegue acompanhar a atividade e ele começa a chorar, tem uma crise de choro. Então, como a gente lida com essas questões? Primeiro, a criança tem que estar descansada para que ela não já chegue estressada na aula. Segundo, se a criança não consegue ficar sentada o tempo todo, ok, não tem problema. Você fica 8 horas do seu dia sentado no trabalho? Não fica. 5 horas sentados, sem pelo menos sair um pouquinho e dar uma mexidinha? Não fica. Não fica.
Então, se a criança não consegue ficar sentada o tempo todo, e se essa escola também não promove atividades que façam a criança se mexer um pouquinho, deixa ela levantar um pouco da cadeira. Ó, pode levantar, mas fica escutando o que a professora está falando. Se você vê que, meu Deus, não está prestando atenção em nada, faz o seguinte, pega a mãozinha do seu filho e dá uma voltinha. Vai dar uma voltinha na casa, vai dar uma voltinha ali fora e volta e senta. Ah, mas vai perder matéria. Ok, depois a gente recupera. As aulas geralmente ficam gravadas, né? Então, ou ok, diz, ó, professora, eu vou precisar sair só 5 minutinhos, já volto. Tá? Ah, oferece uma aguinha para a criança. É importante que você tenha sempre uma garrafinha perto dessa criança. Não deixa também, gente, copo de água perto de computador e celular que pode derramar. Então, uma garrafinha que se ela virar não vai fazer aquele estrago, tá? Pede pra criança um pouquinho no banheiro, se ela não ficar pedindo, geralmente ela vai pedir, tá? Mas se ela não pedir, você mesmo vai ao banheiro um pouquinho quando você vê que a criança está muito agitada. Ela não conseguiu fazer a atividade, gente. Aqui já aconteceu bastante, tá? A gente já teve casos de choro, de crise. O que a gente faz nessa hora? A gente briga? Fica quieta, não chora! Senta na cadeira, para de reclamar! A gente faz isso? Não faz isso, né, gente? Nessa hora a gente fala, ok, quer mostrar pra mamãe o que você não fez? Se a criança continuar tá muito cansada naquele momento, gente, fica na altura da criança, abraça essa criança e diz, olha, tá tudo bem, não tem problema, a gente vai dar um jeito, a gente vai fazer. Vamos tentar fazer junto? No que eu posso te ajudar? Imagine se a criança estiver sozinha, como que você pode dar esse suporte? Então aqui vem a orientação, se a criança estiver sozinha. E eu vi isso nas aulas agora, nesses dias, que a criança estava sozinha e ela estava nervosa, ela não conseguia fazer, ela começou a chorar do outro lado e isso te partiu o coração. Mas essa mãe, você pai, você pode orientar que se a criança estiver nervosa, se vai chorar, liga para a mamãe, liga para o papai, vai tomar uma aguinha, mesmo ela sozinha. As crianças, elas ficam muito com o que a gente fala na cabeça e elas vão fazer isso. Explica que ela não precisa ter medo da professora. Explica muitas vezes o choro da criança porque ela às vezes se distraiu em alguma coisinha e não vamos julgar a distração delas, tá, pessoal? Vamos só ajudar elas a não ficarem tão distraídas e a como, se isso acontecer, como que elas se resolvem. A gente tem que ensinar eles a se resolver. Então, ela, sei lá, foi fazer alguma coisa e perdeu a página, ou não consegue, tem vergonha de falar na câmera. Então, você pode ensinar ela a falar no chat. Pede para ela falar no chat que a professora vai mandar a página, que a professora vai dizer o que tem que fazer. Ou, se não conseguiu de forma nenhuma, manda uma mensagem via WhatsApp para a professora. Não tem problema, porque a gente sabe que está tendo... Tem problema de conexão aqui, tem problema de internet, tem problema... E as professoras estão habituadas já a compreender tudo isso que está acontecendo, tá? Então, se a criança não estiver atenta, não é gritando que você vai fazer ela ficar atenta. Para que de verdade a gente possa ajudar nossos filhos. Então imagine você, seu filho tá lá e ele perdeu ele teve uma crise de choro, ele se jogou no chão, ele gritou, ele rasgou, ele chegou ao limite dele. E aí você vem e grita com ele, e aí você vem e briga com ele. Você acha que isso vai ter um resultado positivo no aprendizado dele? Teve algo que uma amiga me falou e que mudou muito, que é como se desse um start assim em você, né? Como se você pensa, meu Deus, imagine lá quando seu filhinho tá começando a engatinhar. E ele dá 2 passinhos, dá 2, né? Tá engatinhando e você... E para, e fica parado. Você chega pra ele e diz, vamos, saia do lugar, para de ficar parado, anda. Se mexe, vamos. Quando seu filho tá começando a dar os primeiros passinhos, ele consegue ficar em pé, e dá 2 passinhos e cai, você vai lá e diz, poxa filho, como que você caiu? Por que você caiu, menino? Você diz isso? Quando ele não consegue falar,
Você acha que qual a diferença destes momentos em que seu filho está aprendendo algo que é tão importante na vida dele, para este momento que ele está aprendendo coisas que são tão importantes para a vida dele? E aqui eu tô falando principalmente, que eu vejo que a maior queixa vem das mães que têm crianças na fase de alfabetização. Então nessa fase é muito delicado, porque a criança está aprendendo a ler e escrever, ela não tem noção desse mundo. E não é fácil, gente, ler e escrever. A gente tem muitas pessoas ainda analfabetas. Se fosse tão fácil, todo mundo saberia ler e escrever. E por que essas pessoas não sabem? Porque demanda tempo, porque demanda dedicação. Então a gente tem que ter tempo e dedicação, a gente tem que dar esse tempo e permitir que a criança se dedique a esse tempo. Mas com carinho, com afeto. Porque se ela estiver começando a ler e você, ai meu Deus, não sabe ler isso dali? Leia ali, ó. Ou vamos, presta atenção, copia ali o que a professora está falando, vamos, senta aqui na cadeira, vai, agora aqui na cadeira. Falando uma de louca, né, gente? Mas às vezes a gente fica meio doido mesmo. Mas teu filho não vai aprender. Ele vai ficar tenso, ele vai chorar, ele vai se sentir a pior criança do mundo, ele vai achar que ele não tem capacidade, e ele vai achar que gritar é normal e que ele vai aceitar que as pessoas gritem com ele, e ele não vai render como ele deveria render. Então antes de você gritar com seu filho na hora da aula online, pensa lá se você gosta que teu chefe grite com você, se você gosta que teu marido, que a tua mulher grite com você. Se você, quando está tentando aprender inglês, o professor chega, não é assim que se fala how are you? Você está falando errado, how are you? É assim que a gente aprende? Nenhum adulto aprende dessa forma. Por que tem que gritar com criança, ainda mais no momento de aula online, gente? Que é tão difícil. Ah, mas ele não fica concentrado, ele não senta no lugar, ele só quer... Ai, meu Deus do céu, eu não sei, tinha que colar a criança na cadeira. Pensa lá no seu trabalho. Pensa lá, você 5 horas. Vamos só falar das 5 horas, a gente fica mais tempo no trabalho. Você fica o tempo todo sentado? Você fica o tempo todo sem se mexer? Você fica o tempo todo sem olhar no seu celularzinho? Não fica. E aí a criança que tá, né, que o natural dela é correr, que o natural dela é pular, que está aprendendo as questões sociais, assim, de padrões sociais, né? Esqueci o nome agora, de como a gente tem que se comportar na sociedade. Agora que essa criança está aprendendo. Então eu vou lá e já exijo que ela saiba tudo, que ela seja um adulto com 6 anos de idade, com 7. Não é assim, né, gente? Não é assim que a gente vai conseguir fazer com que a aula online seja um momento tranquilo e seja um momento em que a criança vai aprender algo. Ela precisa, além de uma professora dedicada lá do outro lado, que tente fazer essa conexão com ela mesma estando do outro lado da câmera, ela precisa de você. A pessoa que ela mais confia no mundo é o pai e a mãe. Ela não precisa de um pai e uma mãe gritando e brigando com ela para aprender. Provavelmente você brigue com seu filho, ou sei lá, né, por outras razões que podem colocar ele em risco e daí você chama atenção e tal, mas aprendizado a gente ensina com carinho. A gente pode ser firme, dizendo, olha, agora é o horário da aula, mamãe entende que você está cansado, mas nós temos que fazer, filho. Ah, mas está muito difícil, jogou no chão, chorou. Ok, levanta, vamos ver como que a gente pode resolver essa situação. Tá muito cansado? Vamos tomar uma água e ir ao banheiro. Daí você volta e termina de fazer, tá? Não conseguiu fazer a atividade porque não entendeu? A gente vai mandar uma mensagem para a prof e vai pedir para que ela explique melhor. Ou a gente vai voltar à aula que foi gravada e a gente vai olhar juntos. Ou eu vou te auxiliar para a gente ver o que a gente pode fazer. Mas é dessa forma que você vai conseguir fazer com que a aula do seu filho não seja um tormento. Porque aprender não é um tormento, aprender é uma oportunidade. E seu filho está tendo a oportunidade de aprender a ler, a escrever, a conhecer coisas que ele não conhecia antes. É um momento
lúdico para ele, é um momento que tem que ser prazeroso. E não um momento de grito, de choro, que traga sentimentos de raiva, de frustração, de incompetência, porque ele vai se sentir incompetente quando você gritar com ele porque ele não conseguiu fazer na mesma rapidez que o amiguinho fez. Ele vai se sentir pior aluno, pior criança, tipo, não suprindo as expectativas do pai e da mãe. E não é isso que a gente quer pro nosso filho. Então, nesse momento, gente, de aula online, que o emocional dos nossos filhos não está muito bem, trate eles com carinho. Dê amor, dê a mão, dê afeto e mostre que eles podem contar com vocês. E outro ponto chave para que o sucesso das aulas online aconteçam, e eu acho que é o principal, é você, mãe e pai. É você que tem a responsabilidade de organizar toda a rotina para que seu filho não chegue estressado, cansado na aula, a gente já conversou disso antes. É você que tem a responsabilidade de organizar, de dar suporte para que seu filho tenha acesso a essas aulas com material, e esse material inclui material impresso, didático, lápis, caneta, todo o material ali que ele precisa manusear, e também um computador, uma internet ou uma televisão. Então isso é sua responsabilidade. Mas isso é fácil, você vai lá, resolve, ou você delega isso e alguém resolve para você, né? Mas tem outra coisa que só você pode dar para o seu filho, que é segurança, carinho, afeto. Para que este momento de aula online não seja um momento de terror. Nossa, que exagero que é terror. Gente, para muitas famílias isso é pavoroso, assim, a gente já chega, ai meu Deus, mais um dia de aula online, ai meu Deus, segunda-feira, que eu vou fazer? Então assim, a gente está sobrecarregado, é fato, gente. Muitas pessoas continuam trabalhando no presencial, então as pessoas têm que sair de casa, têm que deixar seus filhos, e aí por isso que eu falei da importância de vocês darem suporte e darem autonomia para essa criança, para que ela consiga aos poucos se virar sem o seu apoio, tá? Porque às vezes você não vai estar junto. Entra aqui também uma questão que nós estamos cansadas porque nós estamos assumindo mais responsabilidades. Antes a gente deixava os filhos na escola e ia trabalhar. Então, eu tinha que trabalhar, meu filho tinha que estudar. Agora, mesmo estando no trabalho, eu tenho que dar um suporte para ele, mesmo que seja pelo celular, mesmo que seja quando eu chego em casa à noite que eu assisto às aulas com ele. Então eu tenho que dar esse suporte para o meu filho. As mães, e aqui é o meu caso, que estão fazendo home office, a gente não parou de trabalhar porque a gente está no home office. Nós estamos trabalhando em casa. E muitas vezes, até trabalhando mais do que trabalhávamos quando estávamos no presencial. Porque no presencial, deu o horário de trabalho, a gente vai para casa. Em casa, deu o horário de trabalho e muitas vezes a gente continua fazendo o trabalho, porque perdeu-se também um pouco desse respeito, né, de respeitar os horários de trabalho mesmo que estejam no home office. Então a gente tem o home office, com as nossas reuniões, com os nossos compromissos de trabalho. A gente tem que se preocupar em fazer todas as refeições, o almoço, o lanchinho, a janta, a gente tem que se preocupar com tudo isso. Antes, no presencial, você muitas vezes, a criança ficava no período integral na escola, então você não tinha essas preocupações, você não tinha essa tarefa, você almoçava no restaurante. Então agora você tem que fazer o home office, o almoço, limpar a casa, né? Porque você tem que limpar a casa, se lavou a louça, fez o almoço, tem que limpar a louça, lavou roupa, fez não sei o que. E tem que estar junto com o seu filho durante as aulas online. A gente já conversou no comecinho que as crianças com uma idade mais avançada, as maiorzinhas, já têm mais autonomia. Então elas conseguem, elas demandam muito pouco da sua ajuda. Agora, as crianças menores e que estão em fase de alfabetização, realmente a gente vai ter que estar quase que o tempo todo ao lado delas. Aqui eu tive a experiência que no primeiro mês ali de aula online, neste ano, tá, gente? Eu tive que ficar sentada praticamente o tempo todo do lado do meu filho. O tempo todo.
porque ele não sabia nada, não conseguia ler nada ainda, nem escrever, então tinha que estar o tempo todo. Agora a gente já está indo para o 3º mês de aula. E ele já começou a, então, escrever, ele já escreve, ele copia já, e ele começou já a ler. Então ele já tem uma autonomia maior porque ele consegue ler. Então eu fico no mesmo ambiente que ele, tentando fazer as coisas do meu trabalho, e se ele precisa de ajuda, eu paro as coisas do meu trabalho e converso com ele e ajudo ele. Eu não marco reuniões para o horário das aulas online. Eu consigo fazer isso porque a minha equipe me entende. Eu falo, gente, reuniões só de manhã ou depois das 5. Mas antes disso, não pode, mas nesse período da tarde, ali, entre 1h e 5 horas, é impossível para mim. E ok, mas isso é o meu caso. Os pais que têm que fazer reunião, tem que, né, meu marido muitas vezes está em reunião e minha filha está estudando no mesmo ambiente que ele. E é isso. Mas então, organizar a sua rotina, sua como mãe, é bem importante para que você não chegue estressada e aí você está cansada pela casa, você está cansada pelo trabalho, e aí você fica bravo com o filho. Você fica cansada com as aulas online, mas às vezes não é nem a aula online que é a culpada, é o seu cansaço, é a sua rotina e às vezes a sua falta de organização. Eu falo porque eu também sou desorganizada, então vamos tentar se organizar aí. Vamos dormir bem. Se a gente não dorme bem, a gente não tem uma qualidade de vida, porque a gente já fica mais estressado, tá? Tentar fazer as coisas no contraturno, então faz tudo no outro horário que não seja das aulas online. Deixa realmente o horário das aulas online para se dedicar ao seu filho. E aí, nesse tempo, enquanto ele não está precisando de você, você descansa ou você faz uma coisinha rapidinha ali. Mas não fica tentando fazer todas as tarefas no mesmo horário, porque você vai cansar. Você vai acabar dando um grito que você não daria, porque você não conseguiu dar conta ali de uma coisa e aí foi chamada naquele horário. Quando você vê que você vai surtar com o seu filho, que você não vai aguentar, que você vai dar um grito, saia da sala. Diz, a mamãe já volta, mamãe vai no banheiro. Mas a mamãe vai fazer xixi, mamãe vai fazer o número 2, calma aí. Saia. Saia de perto dele, respire até 10, conte até 20. Lembre do que eu falei, que a gente não aprende com grito, que está sendo difícil para ele. Se acalme. Se acalme antes de estourar. Saia de perto. A melhor coisa que a gente tem para resolver conflito é sair de perto do conflito. Conta lá até 20, 5 minutos e volta. Aí pergunta. Aí conversa. Se você vê que está sendo muito difícil para ele, dá um abraço nele. Diz, mamãe tá aqui, mamãe te entende. A gente vai conseguir juntos. Se vê que ele não para de jeito nenhum, gente, na aula, não para e você vai surtar porque ele não para. Melhor é tirar ele da frente dali, vai 5 minutos, 10 minutos, fazer outra coisa. Depois você assiste o vídeo de novo, depois você tenta fazer a atividade com ele, mas sem essa... A gente não pode ficar neurótico, a gente não pode achar que isso abale mais a nossa saúde emocional, sabe? Porque quando a gente for brigar com ele, vai estourar ali, vai ser 1 minuto de estouro. E ele vai chorar, ele vai ficar triste, ele vai ficar magoado e a gente vai se sentir culpada. Vai se sentir culpada, a pior mãe do mundo, porque não tem paciência, porque essas malditas aulas online. Então, antes que você estoure, que você chegue nesse ponto, saia de perto, tira seu filho um pouquinho, dá uma aguinha pra ele, respirem, se abracem e controle o seu emocional, porque você já é adulto, você tem mais condições, você sabe. Mas eu ando muito depressiva, estressada. Vai fazer uma atividade que te ajude a trabalhar com essas questões, vai fazer yoga, vai fazer meditação, vai procurar uma amiga para conversar, tá? Essas coisas ajudam muito, gente, não é só, Isso ajuda. Então, para você não descontar no seu filho, para que as aulas online não tornem você a vilã da história. Porque os alunos, muitos querem voltar para a escola, não é só pelas crianças. Eles também querem voltar porque lá eles encontram alguém que tem paciência com eles. Porque lá a professora não grita,
Lá a professora entende se ele falar que ele não entendeu. Ele pode repetir a pergunta. Ele pode demorar um pouquinho mais para fazer a atividade. E em casa a gente quer que ele seja perfeito, rápido e que não dê trabalho neste quesito de aulas. E não é assim que ele vai aprender, gente. A criança vai dar trabalho, a criança vai demandar energia da gente. Lembre-se que eles não estão gastando essa energia. E talvez você também não esteja gastando energia, por isso que você está tão estressada e tão depressiva. Então, vamos os dois fazer uma atividade juntos? Brincar juntos? Pular, correr, pega-pega? Ai, que besteira. Não, não é besteira. É uma forma de vocês dois se conectarem. E conexão com o filho é a coisa mais rica do mundo, porque é onde a gente cria nossas memórias, é onde a gente cria aquele sentimento de nossa, como é bom estar com a minha mãe. E ok, quando isso passar, daqui 1, 2 anos, ele vai pensar que ele teve bons momentos na aula online junto com a mamãe, junto com o papai. Sabe, não ir para a escola já é difícil para eles. A gente não pode tornar mais difícil ainda. Então você mãe, você pai, busque o seu autocontrole, busque ter uma rotina mais saudável, uma alimentação mais saudável, durma bem, para que você esteja mais pleno na hora das aulas com seu filho. Para que esse momento seja mais um momento que vocês tenham a oportunidade de estarem juntos em algo que você não estaria antes. Você estaria fazendo uma tarefa de vez em quando ali com seu filho, né? Mas não estaria, tendo a oportunidade de realmente ser uma peça-chave na aprendizagem dessa criança. Então é isso que eu tenho falado nas aulas online. Se você estiver à beira de perder a cabeça, de gritar, respire, saia de perto, repense o que você está fazendo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal, assiste nossos outros vídeos, compartilha esse vídeo, esse link com outras pessoas, para que as nossas aulas e os nossos filhos tenham mais qualidade neste ano, nestes próximos meses. Que tudo passe logo e que a gente possa realmente voltar à rotina, que a gente possa daqui a um tempo olhar para trás e ver, nossa, isso tudo ficou. A gente não precisa mais se preocupar com nada disso. E que os nossos filhos levem essa sensação de que eles foram acolhidos pelos pais, pelas mães, pelas pessoas que faziam parte da vida deles naquele momento. Acolhidos com amor, que foram entendidos. E que a gente encontre o nosso equilíbrio para aproveitar esse momento. Beijo grande, gente! Fique com a gente, que logo a gente traz mais novidade para vocês.